Bom dia, pessoal. Estou responsável por trazer a devocional de hoje. E ontem eu estava conversando com um amigo do meu pai, né? A gente conversando assim lá no Rio e ele tocou num assunto muito interessante e Deus falou comigo acerca dessa palavra ontem durante todo o dia. E hoje também já continuei dando uma olhada e realmente o Senhor tem falado comigo sobre isso. E o texto está em Números 20 e diz assim: No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zin e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: Quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: Escutem, rebeldes. Será que teremos que tirar água desta rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Que o Senhor tem falado, né? Tem 2 aspectos dessa palavra que o Senhor traz a nós, né? Uma é sobre desobedecer ao Senhor, né? Moisés, ele fere aquela pedra e o Senhor tinha dito a ele: fale a pedra. E ali Moisés fere 2 vezes aquela pedra. E ali no versículo 12, o Senhor fala: como não confiaram em mim para honrar a minha santidade. Ou seja, Deus manda que eles falem. E no momento em que eles ferem a pedra, Deus está dizendo ali que eles não confiaram na palavra que Deus tinha lançado, né? E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes Deus manda a gente fazer algo de uma forma e a gente faz da nossa forma, da forma que a gente quer. Muitas vezes a gente quer ver o milagre, né? Mas a gente não acredita que o milagre vai acontecer. E por isso a gente fere a rocha. Porque a gente acha muitas vezes que é até forte falar algo assim, mas é uma grande verdade que muitas pessoas vivem isso, não até eu mesmo já tive uma experiência assim. Você diz que acredita que Deus vai fazer, mas você tem que colocar a sua mão, tem que dar o seu pitaco, colocar o seu jeitinho, né? Porque muitas vezes a gente desacredita mesmo do poder de Deus e acha que só com a nossa mão a gente vai conseguir resolver. Muitas vezes o nosso ego nos diz, né, que a gente precisa colocar a nossa mão naquilo para que aquilo funcione. Muitas vezes o que o Senhor quer é que a gente somente fale, somente declare aquilo que Ele já liberou no céu, né? E o segundo aspecto que eu trago sobre isso é que o murmurador mata um líder, né? O povo, diz a palavra ali que o povo murmurava e reclamava todo o tempo
porque não tinha comida, não tinha água, não tinha nada, e o lugar era terrível, isso, aquilo, e aquilo, e aquilo. E eles sufocavam Moisés e eram ali com aquelas reclamações, né? Então, quando Moisés ali, ele se enfurece e fere aquela pedra, ele tem ali uma atitude contrária ao que o Senhor determinou. E eu não quero aqui tirar a culpa dele, porque nós, como homens e mulheres de Deus, a gente precisa ter o domínio próprio, precisa saber agir com as nossas próprias atitudes, mas muitas vezes o murmurador ele nos atrapalha, porque toda aquela murmuração na cabeça de Moisés ali, eu acho que foi tanta murmuração que talvez aquilo que ele tinha como certeza passou a ser encoberto pela incredulidade daquele povo que era confiado a ele, né? E muitas vezes somos assim. E nós podemos trazer para nós todos os dois aspectos. Sendo nós como discípulos, né? E nós como líderes. Porque como líderes precisamos entender que muitas vezes o Senhor dá um comando e nós temos que obedecer o comando da forma como Ele deu. Da forma como Ele ordenou. E muitas vezes nós pulamos isso, né? Nós colocamos a nossa mão, damos a nossa ideia, eu acho que assim vai ser melhor. E aí Deus já não se manifesta. E outra como líder, porque como discípulos, né? Que muitas vezes Deus nos chama para algo grande. E ao invés de nós sustentarmos os nossos líderes, os nossos pastores, nós nos portamos como mortos de fome espirituais, sabe? Só reclamando, só murmurando. E ao invés de nós intercedermos, como em outra palavra diz, como ao invés de nós nos colocarmos como Arão e Ur diante dos nossos pastores, muitas vezes nós nos colocamos como o povo murmurador. E o Senhor nos chama a verdadeiramente entregar e não matar o nosso líder. Então esses são os dois aspectos, né, que o Senhor me trouxe através dessa palavra. E realmente que nós possamos ser pessoas, né, discípulos, sustentadores, intercessores dos nossos pastores e não murmuradores, não pedras de tropeço no propósito que foi declarado sobre a vida deles. Então eu gostaria de estar orando nesse momento. Pai, diante da Tua presença, nós queremos Te agradecer pela vida dos nossos pastores, dos nossos líderes. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por cada autoridade que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Senhor, queremos Te entregar a família pastoral nas Suas mãos. Senhor, que o Senhor possa renovar os Teus filhos, derramar, Senhor, sobre a cabeça deles um óleo novo. Senhor, renovar as armaduras dos Teus filhos. Que em nome de Jesus, Deus, seus filhos tenham, Senhor, intercessores, tenham verdadeiros, Senhor, sustentadores nessas batalhas. Que em nome de Jesus nós possamos nos colocar, Senhor, como Arão e Ur na vida deles e não como povo murmurador, Deus. Senhor, que toda murmuração do Teu povo que caia por terra em nome de Jesus. Nós já declaramos, Senhor, que toda murmuração, toda reclamação já bateu em retirada, já caiu por terra. Que o Teu povo, Senhor, será um povo sustentador. Que o Teu povo, Senhor, será, Pai, o povo que entrará sim na terra prometida. O povo, Senhor, que entrará naquilo que o Senhor já determinou para a nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, Te pedimos que fortaleça os Teus filhos, que eles continuem, Senhor, sendo o nosso norte, Senhor, sendo as nossas referências, Jesus. E que em nome de Jesus, Pai, nessa manhã o Senhor possa estar enviando, Senhor, toda a provisão que seus filhos necessitam, que o Senhor volte os seus olhos, os seus ouvidos a eles nessa manhã e que em nome de Jesus o Senhor venha derramar chuva de bênçãos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, que possamos interceder por eles, que possamos entender que a bênção derramada sobre eles também virá sobre a nossa vida. Então, Pai, nós Te agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus, amém. Amém. E foi isso. Obrigada, gente.